Dúvida, nós precisamos entender que estamos num estado pequeno, num estado que tem uma representação mínima quando você olha para a federação. Nós temos como concorrente o Ceará, Fortaleza, particularmente, não é, que tem uma bancada muito maior do que a nossa, e o Rio Grande do Norte. No dia de hoje, para mim, deu uma demonstração, sem dúvida nenhuma, com as presenças que estavam ali, que estão todos de mão dadas, desejando a mesma coisa, que é a chegada do hub, que todos nós sabemos que essa chegada trará novos horizontes no que tange ao desenvolvimento do Estado. A gente tem um ministro do turismo que é do Rio Grande do Norte. O senhor acha que o trabalho dele é importante também nessa tentativa de atração do hub da TAM para o Rio Grande do Norte? Ele, que por sinal, não estava hoje lá nesse evento. Acho fundamentalmente se todos estiverem juntos, se todos estiverem trabalhando no mesmo sentido, na mesma direção. Mas é importante dizer que o ministro Henrique Eduardo Alves, por ser ministro do Brasil, fica numa situação delicada. O discurso que ele tem que fazer, por ser ministro do Brasil, não pode ser um discurso direcionado só para o Rio Grande do Norte, pois o Ceará vai gritar, Pernambuco vai gritar, mas sem dúvida nenhuma é muito importante para o Rio Grande do Norte ter um ministro na área de turismo. Por ele ser uma pessoa da oposição ao governo Robson Faria, as pessoas dizem o que querem, quando querem o que querem, escrevem inclusive o que querem. Nas redes sociais. Tem se falado, inclusive, que o ministro não tem lá essa intenção toda de trazer o hub da TAM. Eu, particularmente, não acredito numa possibilidade dessa. O que é que o senhor acha? Também não acredito. O homem tem 44 anos de vida pública, deputado federal, ex-presidente da Câmara Federal, não é possível. Agora ministro do Brasil. Tenho certeza de que o ministro Henrique Eduardo também está imbuído dos melhores propósitos para que a gente possa ter esse hub da TAM aqui. O importante é que hoje estavam presentes os 3 senadores da bancada federal, a maioria da Assembleia Legislativa, presidente das federações, representatividade de todos os segmentos da sociedade norte rio-grandense, mostrando que essa bandeira que nós temos que lutar é a bandeira do Rio Grande do Norte. Se falou na criação de um comitê, como é que vai ser essa criação desse comitê de trabalho? Acho importante não só a criação, mas acho importante, Thaisa, se traçar metas e prazo para que se apresente realmente frutos desse trabalho. Repito, nós estamos disputando, acho que Recife não é páreo para o Rio Grande do Norte. Até porque as limitações do aeroporto que eles têm, do aeroporto dos Guararapes, os impedem de disputar em pé de igualdade. E até a modalidade, eles não são concessão, como é o caso daqui. Também não, vai ser, né? Mas basicamente o aeroporto de Guararapes, o aeroporto de Recife, além de ser no centro da cidade, ele não tem como se expandir. Diferente do aeroporto do Rio Grande do Norte, que tem uma capacidade que pode chegar ao número de 70 milhões de passageiros, se equivalendo aí a aeroportos da Espanha, por exemplo. Nós temos aí, na minha opinião, como grande adversário nosso, o Ceará, que tem força política, é um estado que, diferente do Rio Grande do Norte, o governador herdou um estado arrumado, financeiramente saneado, com as contas públicas em dia, diferente de como o governador Robson Faria herdou o Rio Grande do Norte, que todos sabem das suas dificuldades, das limitações financeiras que o governador tem. Portanto, nós temos, principalmente como adversários, acredito que Fortaleza. Na semana passada, inclusive, falando de dificuldade financeira, o governador esteve reunido aí com todos os poderes. O senhor participou dessa reunião. O que é que ficou acordado nessa reunião? Qual o papel aí, tanto do Poder Judiciário, Ministério Público, da Assembleia Legislativa, nesse corte de gastos que o governador quer promover? Na realidade, o governador quis, de uma forma inédita, foi a primeira vez que eu vi um governador do estado chamar todos os poderes para fazer uma explanação da situação real, financeira, que vive o estado, abriu as contas que vive o estado do Rio Grande do Norte. São dados que preocupam a todos os chefes de poderes, a todos que querem ver, sem dúvida nenhuma, o Rio Grande do Norte melhor. Nós temos, lamentavelmente, um declínio na expectativa financeira das parcelas que chegam no Fundo de Participação do Estado, pela crise nacional que nós estamos vivendo. Nós temos, ao mesmo tempo, também uma diminuição sensível, algo em torno de 50%,
do que o governo passado recebia de royalty, esse governo está recebendo. Uma diminuição de 50% é algo muito sério. E, ao mesmo tempo, uma queda de arrecadação de ICMS. Portanto, o governo do Estado vem fazendo, com pouco que tem, muito. Nós já temos índices, por exemplo, na segurança, que mostram o investimento do governo. Tá bom? Não, precisa melhorar. A saúde, os hospitais já estão sendo reabastecidos. Tá bom? Ainda não, tá menos ruim, precisa se melhorar. E por aí vai. Então nós tivemos essa reunião e foi de uma forma muito clara, e aí eu quero registrar isso, colocado pelo governo do Estado, as dificuldades e as limitações que o governo tem de investimento. É importante e fundamental que o governo federal faça a liberação do empréstimo de 850 milhões de reais que passou pela Assembleia Legislativa. Que foi votado ainda no final da gestão passada. Exatamente. Para que o governo do Estado possa implementar, possa fazer obras fundamentais, de fundamental importância na infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte. Aí no meio, por exemplo, está a continuação da Estrada da Produção, que é a estrada que nasce em São Tomé e que chega à Serra de Santana, uma região produtiva, que é uma estrada que vai facilitar o escoamento da produção daquela região que está parado e que 28 milhões estão alocados dentro desses 850 milhões para que essa obra seja tocada. Nós temos inclusive uma audiência pública no município de Lagoa Nova, às 9 horas da manhã da próxima sexta-feira, e eu estarei presente nessa audiência pública. O senhor falou agora há pouco em obras como a duplicação da BR-304 e a continuação da Reta Tabajara. A Reta Tabajara, pelo prazo dado pelo governo federal, o prazo terminou agora em maio. O senhor fez essa cobrança ao DENIT. O que é que o DENIT lhe respondeu? Na realidade, Thaisa, todos nós sabemos que o corte que foi dado no orçamento do governo federal foi algo nunca visto. 69,9 bilhões de reais são 70 bilhões de reais. E é evidente que isso tem um efeito cascata. É evidente que irá acontecer um corte nos repasses financeiros do Tesouro Nacional para todos os entes federativos. E aí, quando o lençol fica curto, nós temos que eleger as prioridades. E nós temos N prioridades para lutarmos pelo Rio Grande do Norte. A duplicação da Tabajara, a duplicação da 304, o problema hídrico de abastecimento de água. Nós estamos enfrentando o 4º ano de seca, 1.500 dias de seca. O ativo do homem do campo foi embora. A sua criação, a sua plantação. Eu tive a oportunidade de ter uma reunião semana passada na Assembleia, ao lado de vários outros deputados, e recebi, não foi outra, essa já foi com um deputado da Paraíba que veio, e recebi presidente da ANORC, presidente da Federação da Agricultura, produtores rurais. Os setores que mais sofrem o setor primário foi fazer um apelo para que a Assembleia se mobilizasse junto ao governo do Estado e à bancada federal para que possamos achar soluções para o abastecimento de água dos municípios. E não só isso. Na hora que o produtor perde o seu ativo, como é que ele paga o banco? Se não choveu, se o seu rebanho, se ele perdeu o rebanho, se ele perdeu a plantação, nós precisamos discutir esse tema e achar uma solução para esses homens e mulheres que lutam no seu dia a dia, na sua labuta, para poder botar comida na casa do cidadão. A produção vem do campo. Então nós temos demanda no Rio Grande do Norte que precisam ser discutidas com muita seriedade. E nesse caso do abastecimento de água, dos recursos hídricos, nós temos, por exemplo, na sua terra em Acari, o açude de Gargalheiras, que chega a 1% da sua capacidade, vai parar de abastecer Acari e Currais Novos agora, mas temos o Itam só com 9%, temos Armando Ribeiro Gonçalves, que lamentavelmente, se não chover, chegará no máximo até setembro do próximo ano, e essa crise tem que ser enfrentada com voracidade e tenacidade pela classe política desse Estado, que, na minha opinião, só resolve o problema se tivermos uma política regional
para brigarmos em Brasília junto ao governo federal, junto à Paraíba, que tem um quadro semelhante, junto a Pernambuco. Ceará tem um quadro um pouco melhor do que o nosso, mas precisamos juntar o Nordeste brasileiro para enfrentar esse grave problema do abastecimento de água em todo o estado do Rio Grande do Norte. O senhor está falando aí de investimentos, né, aqui no Rio Grande do Norte, né, do governo do estado e do governo federal. A gente viu aí um lançamento de um pacote de medidas do governo federal que não inclui o Rio Grande do Norte. Como é que faz isso, tantas soluções? Porque parece muito simples, investir na rede Tabajara, fazer estrada produção, construir poços, o que seja. Mas precisa de dinheiro. E não se vê esse dinheiro. Qual é a solução, presidente? Às vezes eu acho que até a nossa bancada é um pouco calma demais, pacífica demais. Obra de mobilidade, precisamos concluir a Malgrede, que é outra válvula de escape. Nós temos problema sério de mobilidade em Natal. Uma obra que vem se arrastando há anos e anos e precisamos complementar, acabar essa obra para que o natalense possa ter outra válvula de escape. Quem entra em Natal na hora do rush ou quem sai em Natal na hora do rush é um Deus nos acuda. Mas só faz isso com dinheiro? Sem dúvida nenhuma. Parte dessas obras estão dentro desses 850 milhões. Outras não. São dinheiro direto do governo federal para que essas obras possam ser tocadas. São muitos problemas para que se caiba nisso tudo uma oposição, não é, presidente? Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, é preciso estar unido, bancada federal, bancada estadual, governo do estado. Eu acho que a oposição é uma palavra que não cabe no momento no Rio Grande do Norte. Momento de crise, momento político. Thaís, eu fico muito à vontade para dizer isso a todos os ouvintes e a vocês, porque todos sabem que eu me elegi pelo PMDB. E o discurso que mais ouvi foi que era necessário se unir à classe política desse estado para tirar o estado da inércia, tirar o estado da falta de gestão. Isso antes da campanha. Durante a campanha, da falta de gestão. Era o discurso onde o senhor estava, no palanque onde o senhor estava. Exatamente. Então, eleito deputado estadual, eu sou do time que torce para que o Rio Grande do Norte melhore. A eleição acabou, descemos do palanque, agora é hora de somarmos força, de juntar as forças políticas progressistas desse estado e fazer com que as coisas aconteçam. Vivemos num estado pequeno, com a menor representatividade de bancada que temos, e é importante que todos estejam unidos para que o Rio Grande do Norte melhore. O cidadão que está me ouvindo quer saber o que o gestor e os políticos estão fazendo para que a saúde tenha qualidade, para que você possa ter segurança de ir e vir, para que sua vida possa melhorar. É isso que a classe política precisa fazer e ela só faz isso com união, somando esforços, dando as mãos. E esse exemplo que vi hoje nessa reunião é um exemplo de somar esforços. Agora, presidente, o senhor, a Assembleia está encampando aí rotineiramente campanhas, né, temáticas. Agora está falando de adoção. A campanha, inclusive, tem aí um mote: amor não se escolhe. Por que essa ideia, presidente? O que é que acontece com as adoções aqui no nosso estado? É verdade, Eugênio. Eu acho que pensamos nessa campanha porque, lendo, vimos uma coisa absolutamente interessante. Nos Estados Unidos tem uma ONG chamada Up Down, que ela tem uma fila de 2.500 pessoas esperando para adotar crianças com síndrome de Down. Veja bem a cultura desse povo. Como esse povo pensa. 2.500 pessoas numa fila para adotar uma criança com síndrome de Down. Isso nos despertou para fazermos aqui no Rio Grande do Norte uma campanha de amor. Eu que sou pai, nós só entendemos o amor de pai e mãe na hora que nós somos pais. Porque não existe nada maior do que o amor por um filho. A dedicação, o que se faz no dia a dia se faz pensando no filho. Superação, né? A superação do dia a dia se faz pensando no filho. E vendo isso, pensamos e discutimos com a nossa equipe na Assembleia, e por que não fazermos uma campanha de amor, uma campanha para incentivar a adoção no estado do Rio Grande do Norte. Uma campanha ampla, que possa envolver não só o Poder Legislativo, ela parte do Poder Legislativo, mas que possamos, e vamos fazer isso, trazer o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, os juízes, todos
que possam fazer parte desta bela campanha. A campanha tem como informação, e você já disse, o amor não se escolhe. É com esse tema que a Assembleia estreia